Eu quero compartilhar algo do céu com você essa noite, meu irmão e minha irmã. Algo que já tem há mais de uma semana movido o meu coração, algo que eu já tive a graça e o privilégio de compartilhar com os irmãos lá em Itajaí e também compartilhei aqui em Blumenau. Só que hoje em especial, tem algo novo, eu tenho convicção disso. Enquanto eu orava ao Senhor, o Senhor me levou a novos ambientes. É sobre isso que eu quero falar, sobre ambientes. E entrando por esses ambientes novos, por esses ambientes mais profundos ou mais elevados em Deus, eu pude perceber verdades que têm o poder de transformar a nossa vida, de transtornar a nossa história, de fazer com que nós venhamos viver de uma maneira diferente. Eu tenho certeza disso que eu estou falando para você. Preste atenção, irmão. Talvez quem tem um pouquinho mais de tempo de fé já deve ter ouvido que nós, o povo de Deus, o povo de Jesus, o povo cristão, o povo crente, já foi conhecido como o povo mais feliz da terra. Quem já ouviu essa expressão? Temos algumas pessoas. Nós já recebemos esse título. As pessoas, quando nos olhavam, diziam de nós: esse é o povo mais feliz da terra. Esse é o povo mais feliz da terra. A alegria que movia os nossos corações, ela era tão grande, ela era tão intensa, que era impossível passar despercebida aos olhos de quem quer que fosse. Por isso diziam de nós: eles são alegres, eles são felizes, eles têm um negócio dentro deles que faz até com que eles fiquem convencidos, Luzolo. Eu já ouvi coisas desse tipo, como quem diz: quem você pensa que é para ser tão convencido e andar com o nariz para cima? Por quê? Por causa dessa convicção, dessa alegria, dessa salvação e da filiação que recebemos em Deus. Por causa dessa esperança que nos tem movido no decorrer das gerações, de que um dia nós vamos morar no céu. É assim, Marquinho? Sempre foi assim. Mesmo quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que aquele povo era tão feliz e era tão convicto da sua fé, que eles eram chamados de os do caminho, numa referência a Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando as pessoas olhavam para o povo de Deus, para os seguidores de Jesus, eles diziam: lá vão os do caminho. Ou seja, lá vão aqueles que são de Jesus. Olha a fama que a igreja do Senhor sempre carregou. Um pouquinho na frente, ainda em Atos dos Apóstolos, nós vemos que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, cópias de Jesus, parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Então, a história mostra, revela e confirma que quem carrega Cristo no coração, inevitavelmente, é percebido pelo mundo. Inevitavelmente, é notado pelas pessoas que o cercam. Sempre foi assim, irmãos. Mas hoje, infelizmente, preste atenção, nós temos sido tão sufocados com os cuidados dessa vida. Nós temos sido tão pressionados com as circunstâncias adversas que nos cercam, que nós praticamente abandonamos essa viva esperança. Sabe, aquela chama que um dia ardeu no nosso coração, que dizia no nosso espírito: olha, você vai morar no céu. Nós perdemos isso. Nós vivemos afligidos, atormentados, apertados de todos os lados e por tantas maneiras e de tantas formas, que nós acabamos esquecendo da viva esperança que deveria ser o trilho da nossa caminhada de fé. Nós abandonamos ou nós deixamos de nutrir a alegria da salvação, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. E Davi fala no Salmo 51, quando ele já havia perdido a alegria: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque se eu tiver alegria, disse ele, eu posso proclamar aos pecadores os teus caminhos e eles se converterão. Irmãos, preste atenção, não há como sermos notados a não ser pela alegria da salvação estampada nos nossos corações e refletida no nosso rosto.
Davi disse: eu só posso pregar a respeito de salvação se eu tiver alegria. Mas nós recebemos e deixamos essa alegria de lado, nós não nutrimos essa alegria. Eu já ensinei aqui, o fogo que nasceu no nosso coração foi ateado por Deus. A origem do fogo, a origem da chama é celestial. Mas eu e você, como sacerdotes, nós temos a responsabilidade de manter a chama acesa. Então eu recebi do Senhor algo que é sobrenatural, algo que é eterno, algo que homem nenhum pode dar. E ao mesmo tempo recebi do Senhor a responsabilidade de manter esse negócio aceso. Amém? Só que nós abandonamos isso. Nós temos nos deixado abater, nós temos abandonado a fé, nós perdemos, irmãos, a capacidade de acreditar no sobrenatural. Eu vou repetir, nós temos perdido a capacidade de crer no impossível, de aceitar as coisas do céu, por conta desses apertos. E isso aflige a alma da mais pequena das crianças até o mais velho dos homens. Não é diferente conosco que somos jovens, nós também somos espremidos de todos os lados e de várias formas. E isso tem feito com que nós deixemos de crer no sobrenatural. Eu sei que a maioria de nós aqui já provou do sobrenatural, irmãos. Já se moveu nos dons de alguma maneira. Já teve um destaque em Deus. Já teve alguém que olhou para você e viu algo diferente em você. E nós deixamos isso escapar. Nós temos afirmado que acreditamos em Deus. Se eu perguntar para você, você crê em Deus? Sim, nós dizemos, sim, eu creio em Deus. Se perguntar para você, você acha que Deus existe? A tua resposta vai ser sim, Deus existe, eu acredito nisso. Mas pelas nossas atitudes, nós temos demonstrado não acreditar. Preste atenção, nós dizemos que acreditamos em Deus, mas por nossas atitudes, nós demonstramos que não acreditamos que Deus ainda intervém nas nossas vidas. Sim, nós aceitamos a existência de Deus. E não cremos que Ele pode mexer na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia. Nós deixamos de crer que Deus é um ser pessoal, um ser que interage, um ser que se relaciona conosco. E nós passamos a acreditar num Deus distante, num Deus inatingível, num Deus inalcançável. E essa distância entre nós e o Senhor tem feito com que nós vivamos uma vida, no mínimo, medíocre, fraca, sem sentido, sem propósito. Nós até acreditamos que Deus é soberano, mas de fato nós não acreditamos no poder dele. Tem sido assim com você? Preste atenção, irmãos, o fato é que Deus, além de poderoso, Ele sempre sabe o que faz. Ele sempre soube o que fez. E Ele sempre saberá o que fazer. Dá uma cutucadinha aí no teu irmão. E diz assim para ele, diz assim para ela: Deus sabe o que faz. Agora, olha de novo e diz assim: você acredita nisso? Saber que Deus sabe o que faz é uma coisa. Acreditar nisso é outra. Completamente diferente, irmão. E se existe algo que nós podemos ter certeza absoluta, plena certeza, é de que Deus tem tudo sob o seu controle. Tudo. Ele tem debaixo do seu absoluto controle. E Ele sempre intervém na vida dos homens. Em especial daqueles que se encontram debaixo dos seus domínios. Vou tentar explicar isso. A Bíblia fala, se você quiser acompanhar comigo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Preste atenção. Nós estávamos debaixo de um domínio. O domínio das trevas, o domínio do inimigo, o domínio de Satanás.
Nós vivíamos dentro desse território, e nesse território, governado pelas trevas, nós padecíamos por limitações, por misérias, por pecados, por condenações, por palavras ruins, por sentenças que pesavam contra nós. Estávamos debaixo desse domínio. Preste atenção, por favor, olhe para mim. Mas quando Cristo se manifestou, Ele veio para nos transportar do reino das trevas e nos colocar no reino dele. Deus, na pessoa de Cristo, fez o quê? Nos arrancou dos domínios das terras das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos debaixo dos domínios celestiais. E uma vez que nós estamos dentro dos domínios do céu, todas as coisas, irmãos, todas as coisas são estabelecidas, formadas, fundadas, fundamentadas por Deus para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz o quê? Todas as coisas cooperam, ou todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Uma vez que eu e você estamos inseridos debaixo dos domínios dos céus, uma vez que eu e você temos fixado a nossa existência nas terras do Senhor, entre aspas, tudo o que nos acontece dentro desse domínio está no controle de Deus. Ah, irmão, mas eu estou passando um perrengue. Não pode ser que Deus tenha isso no controle. Tem. Ah, irmão, mas se tu soubesse da minha história. Eu posso não saber da tua história, mas eu sei que Deus sabe, e o lugar que Ele te colocou é o lugar que Ele preparou para você estar. Porque você está debaixo dos domínios dEle. E essa coisa ruim aos teus olhos, de alguma forma sobrenatural, está contribuindo para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, para que você possa se aproximar mais de Deus. Por isso eu falei que quero falar sobre ambientes essa noite. Irmãos, Isaías capítulo 6, versículo 3 fala que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Ainda Isaías capítulo 66 fala que o céu é o seu trono e a terra o tapete ou o estrado dos seus pés. Preste atenção, eu estava orando nessa tarde em cima desse texto, o céu é o trono de Deus, e eu pensei, uau! Eu sempre li que no céu está o trono de Deus. Como nós somos ignorantes, irmãos, mas o texto diz que o céu é o trono de Deus. Na minha ignorância eu estava diminuindo os domínios do Senhor quando eu dizia, no céu está o trono de Deus e na terra aonde Ele apoia os pés. Não, o céu, o universo, a existência, as regiões celestiais são o trono de Deus. Deus é maior que o céu. Deus não habita no céu, o céu é a sua cadeira. Isso para mim mudou tudo, Luiz. Me fez enxergar Deus grande, como Ele é de fato. Salmo 24 é um salmo lindo, maravilhoso, começa dizendo que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E ainda 1 Coríntios 10, 26 fala, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então Deus tem tudo debaixo do seu controle. As próprias trevas estão debaixo do controle do Senhor. E se as trevas estão dentro do controle de Deus, quanto mais os filhos que lhe pertencem. Quero falar sobre ambientes preparados pelo Senhor e respostas que nós devemos dar a esses ambientes. Irmãos,
O que Cristo faz e tem feito por nós é semelhante ao que Deus fez na criação. Se você pega Gênesis capítulo 1, versículo 1 a seguir, você vai encontrar: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Algumas versões chamam essas trevas de caos. Então Deus, quando Ele começa a estabelecer um ambiente para o homem, Ele começa a partir de densas trevas. Ele começa a partir de um caos absoluto. Ele começa a partir do nada, lançando a sua palavra. Ele disse: haja. E a consequência inevitável foi que houve. Porque a palavra do Senhor sempre é constituída de um ato e de um efeito continuado, para você entender. Ele fez de uma vez por todas, e essa ação ecoa através dos séculos, continuando a sua ação, continuando a sua criação. Por isso que quando você traduz um texto do hebraico ou do grego para a nossa língua, e Deus que tem feito, e Deus que estando a fazer, porque é a maneira mais próxima que a língua portuguesa encontrou de explicar o que significa um ato consumado com um efeito contínuo. Então o que Cristo faz por nós, faz em nós, é semelhante ao ato da criação. Deus começa do nada. Jesus começou em nós do nada. Estávamos mortos em delitos e pecados e éramos por natureza inimigos de Deus. E Cristo, a semelhança de Deus, começa a construir dentro de nós um ambiente perfeito. Adão foi inserido num ambiente perfeito, mas ele pecou. E aquele ambiente foi tirado dele. Em Cristo, esse ambiente passa a ser construído, ou reconstruído, ou restaurado dentro de mim, não fora de mim. Eu não mais sou inserido num ambiente perfeito. Esse ambiente perfeito é construído em mim, para que onde quer que eu esteja, a glória do Senhor seja manifestada e o ouve de Deus continue ecoando. Por isso que nós somos o reflexo da glória do Senhor. Ele é a glória consumada e nós somos o seu eco. Você está me entendendo? Então o que Cristo faz? Dentro de nós Ele constrói ambientes. Só que o ambiente, irmãos, ele não mostra a construção completa. Exemplo, você entra numa casa e você é apresentado a essa casa tem vários ambientes. Você tem a sala. Alguns têm mais de uma sala, né? Os privilegiados. Tem a sala de TV, tem a sala de música, tem a sala de estar, tem, né, a sala da lareira. Glória a Deus. Tem a cozinha. Tem os quartos. Tem o corredor e por aí vai. E a soma desses ambientes apresenta para você uma construção completa. Cristo, Ele consumou algo em nós quando Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino. Mas Ele continua operando em nós, para que essa construção seja concluída e possamos ser apresentados a Deus, completos, perfeitos, inteiros. Você está me entendendo? Então olha o que Jesus faz. Para que esses ambientes constituam uma construção completa, Deus nos coloca individualmente em cada situação. Para quê? Para que esse ambiente seja construído. Para que esse ambiente seja formado. Quem aqui já brincou de bloquinho de montar? O tradicional Lego. Quebra-cabeça.
Você percebe que você tem uma peça fundamental para começar a brincadeira? E se você não achar a peça fundamental, dificilmente você vai conseguir continuar o negócio. O que acontece a partir do momento que você tem a peça principal? O que você faz? Você começa a estudar, aspas, aquele ambiente. E você tenta descobrir qual é a peça que encaixa naquele lugar, para que aquilo que você tem em mente construir, seja um robô, seja um carro, seja uma casa, seja o que for, aconteça. Então você tem que interagir com aquela peça que está colocada, com aquele ambiente que está formado, para responder do jeito certo, e então ingressar no novo ambiente, que é a próxima peça que você vai colocar. Você está me entendendo? Essa linguagem fica simples assim? O que acontece com a nossa vida espiritual? É a mesma coisa, irmãos. Nós somos inseridos em ambientes, na maioria das vezes desagradáveis, para que possamos dar respostas ao Senhor, de maneira que, ao acertarmos as respostas, nós sejamos levados a um outro ambiente, e um outro ambiente, e mais um, até que a obra esteja completa. O nosso problema, irmãos, é que nós não sabemos dar respostas adequadas. Quem aqui já ficou com raiva de montar um quebra-cabeça e a peça não encaixar? Mas é aqui! Eu já deixei de montar algum quebra-cabeça por causa disso. Eu tinha certeza que aquela peça era ali, mas era muito forçado, sabe? Ela entrava toda assim, espremida. E assim nós fazemos com a nossa vida, irmãos. Deixa eu lembrar o que Paulo escreveu aos Romanos. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, não precisam mais viver debaixo de uma nuvem escura e depressiva. Existe um novo poder atuando. Nós somos libertados da tirania para que possamos discernir, interagir e responder a Deus do jeito certo. Paulo, ainda falando aos Romanos, ele diz: olha, os sofrimentos do tempo presente, as angústias que eu estou vivendo hoje, não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Preste atenção, capítulo 8 de Romanos, versículo 18. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. As coisas que eu e você vivemos, irmãos, elas são insignificantes diante do quadro completo. Qual é o meu problema, qual é o teu problema? Assim como o povo que foi tirado do Egito, nós não deixamos que o Egito saia de dentro de nós. Preste atenção, nós estamos num ambiente sobrenatural. Nós estamos num ambiente celestial. Nós estamos num ambiente espiritual. Mas nós pensamos, interagimos e respondemos como se estivéssemos presos ao ambiente terreno, ao ambiente de trevas. E essas respostas do ambiente escuro no ambiente de luz não funcionam. Por isso que nós passamos tantas vezes pelas mesmas coisas. Você está comigo ainda? Por favor, irmão, não me deixa sozinho aqui. Nós queremos dar respostas terrenas a realidades espirituais. Quem já ouviu aquela máxima que diz assim: em meu lugar, o que Jesus faria? Quem já ouviu? Quem já falou? Quem já praticou esse princípio? É mais fácil falar, né? Pois é exatamente isso que nós deveríamos fazer, irmãos. Lembre-se, nós estamos dentro dos domínios do Senhor. Dentro dos domínios do Senhor existem respostas certas a serem dadas. Então, em qualquer ambiente ou em qualquer circunstância que nós vivamos, nós deveríamos pensar o que Cristo faria e fazer de acordo com o que Cristo faria. Como é que eu conheço a vontade de Deus?
Meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. O meu povo erra porque não conhece as Escrituras. Sabe, a Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus apenas para essa vida são as mais miseráveis das criaturas. Porque a perspectiva dessa pessoa é limitada a 70, 80 anos. Então todas as suas decisões, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todas as suas respostas, elas estão baseadas numa perspectiva de vida que dura 70, 80 anos. É uma pessoa que vive com medo do futuro. É uma pessoa que vive ansiosa. É uma pessoa que vive preocupada. É uma pessoa que tende a dar cabeçada uma atrás da outra, por causa desse medo da limitação da vida. Mas aqueles que compreenderam que não fazem mais parte de um ambiente terreno, e sim de um ambiente celestial, a sua perspectiva a respeito das coisas muda. E as suas respostas, consequentemente, também mudam, porque elas são dadas de acordo com o entendimento celestial. Ela passa a viver não por necessidade, mas por propósito. Ela passa a viver não limitada a uma vida que dura 70, 80 anos, mas a uma existência que jamais terá fim. E quando eu consigo pensar assim, irmãos, os problemas que hoje eu coloco desse tamanho, se tornam desse tamanho. Você está entendendo? Qual é o nosso problema então? É que nós não consideramos corretamente cada um desses ambientes que o Senhor preparou para nós. Nós não levamos em conta que nós estamos nas terras do Senhor, nos domínios do Senhor. Esse é o nosso problema. Nós não estamos sabendo discernir que esse perrengue que estamos vivendo agora, essa dificuldade que estamos enfrentando, essa circunstância aparentemente ruim que veio sobre a minha vida, na verdade é algo que foi pré-ordenado por Deus para o teu bem, nunca para o teu mal. Escute, eu sei que o Espírito está falando, eu sinto a virtude dele aqui. É para o teu bem. Mas você só enxerga o mal por causa da tua visão limitada, por causa da tua visão terrena. Ei, levanta os olhos. Olhe para os céus. Olhe para Jesus. Eu vou repetir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz algumas coisas. A Bíblia não diz bons momentos. A Bíblia diz todas as coisas, tudo, absolutamente, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Só que quem está sentado no sofá da sala, não consegue enxergar a cama do quarto. Quem está lavando louça na cozinha, não consegue perceber o que tem na sala de estar. Verdade? O que você precisa fazer então? Expandir a sua mente. O que você precisa fazer então? Abandonar os olhos da terra e pedir que o Senhor lhe dê olhos espirituais. É isso que você precisa fazer. Nós precisamos, irmãos, nos conscientizar de que nós pertencemos a um reino que não é desse mundo. Por que eu estou falando tudo isso? Na esperança de restaurar em você a alegria da salvação. Na esperança de atear em você aquela chama viva que uma vez brilhou no teu peito. Nós precisamos nos conscientizar de que pertencemos a um reino que não é daqui. A gente está só de passagem, irmão. Nós precisamos igualmente entender que cada detalhe da nossa vida, de amor a Deus, é sempre transformado em algo muito bom. Nós precisamos entender que cada detalhe da nossa vida, seja ele grande ou pequeno, bom ou ruim, se nós amamos a Deus, se nós estamos dentro dos seus domínios, inevitavelmente eles serão transformados em uma coisa boa, muito boa. Já disse Pedro na sua carta, né? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque elas têm um objetivo.
apurar o valor da tua fé, que diz respeito à salvação da tua alma. Então até as provações, elas são mandadas por Deus com um objetivo bom. Nós precisamos igualmente aprender a interagir e a responder com uma ótica celestial a esses ambientes que somos colocados. Só assim, irmãos, nós vamos poder avançar. Assim como um joguinho de blocos de montar só te permite avançar se você colocar as peças certas. Assim, no reino dos céus, você só avança se interagir e responder do jeito certo. A Bíblia diz que nós crescemos de fé em fé. A Bíblia fala que nós amadurecemos de glória em glória, até que cheguemos à plenitude, à estatura de um varão perfeito. Até que a nossa vida seja um reflexo perfeito da vida de Jesus. Isso acontece do dia para a noite? Não. Deus, quando criou o mundo, Ele fez tudo de uma vez só? Não. Foi uma criação gradativa. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse que haja separação entre noite e dia, e houve. Ele disse que haja seres marinhos, e houve. Que haja vegetais, que hajam árvores, e houve. Que os animais sejam criados, e assim se fez. E a criação durou um espaço de 6 dias. O mesmo Cristo faz em nós. O ato consumado de nos tirar do império das trevas para um novo reino já está feito. O haja do Senhor já foi lançado. O houve é uma questão de tempo, mas é inevitável. Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão, irmão. Se foi Deus quem lançou esse haja, o houve tem que acontecer. Ah, mas o houve tem que acontecer. Mas o houve tem que acontecer. Se o haja de Deus alcançou a tua vida, o houve é questão de tempo. No momento oportuno, no momento certo, Ele há de se manifestar, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por acaso Ele teria dito e não faria? Porventura Ele teria prometido e não cumpriria o que prometeu? Se essa promessa que você carrega no peito, irmãos, veio de Deus, é o haja que será seguido pelo houve. O que você precisa fazer? Interagir do jeito certo, responder do jeito certo. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Paulo fala disso aos Coríntios. Nós precisamos pegar os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa vontade e levar escravizada à obediência de Jesus. Porque se nós estivermos sujeitos à obediência de Jesus, todas as nossas respostas a qualquer ambiente serão corretas. E o nosso progresso será muito mais rápido. Por que a gente está patinando? Resposta errada. Interação errada. Mente de escravo num ambiente de liberdade. Mente triste num ambiente de alegria. Mente limitada num ambiente onde não há impossíveis. Você está entendendo onde eu quero chegar hoje? Você, eu, somos o povo do céu. Nós precisamos acreditar nesse ambiente criativo. Nós precisamos acreditar que toda a palavra do Senhor se cumprirá e tem se cumprido dia após dia. Deus é fiel. Irmãos, Jesus nunca nos garantiu, em momento algum, que nós teríamos uma vida confortável. Não existe isso na Escritura, irmão. O que Jesus nos garante é uma vida segura. João 16:33. Eu falo isso para vocês, para que em mim tenhais paz. Essa palavra paz no original, ela significa segurança, estar guardado. No mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Segurança.
Eu tenho falado isso há mais de 3, 4 anos, talvez mais tempo. O centro da vontade de Deus, alguns de vocês vão lembrar, eu já falei várias vezes. O centro da vontade de Deus nem sempre é um lugar confortável, mas é sempre um lugar seguro. Aqueles que vêm a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma os lançarei fora. Mas ele não disse, eu vou dar água de coco e rede estendida. Ele disse, tomem sua cruz, neguem-se a si mesmos todo dia e sigam-me. Então o centro da vontade de Deus pode não ser confortável, mas é um lugar seguro demais. Quem pode nos tirar das suas mãos? Quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A morte? A vida? Os poderes? As potestades? A saúde? A doença? Nada, absolutamente nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, irmãos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram colocadas nos ambientes mais diversos. E elas puderam, nesses ambientes, avançar, porque souberam interagir e dar respostas corretas. Eu não vou dar todos os exemplos que eu tenho mencionados aqui, mas eu quero citar pelo menos um ou dois. Eu vou citar pelo menos um do Antigo Testamento e pelo menos um ou dois do Novo. Ezequiel, quando ele teve a visão do vale de ossos secos. Essa visão do vale de ossos secos dizia respeito a um tempo onde a nação de Israel estava completamente destituída do favor de Deus. Era uma nação que havia abandonado o Senhor. Era uma nação que havia caído na idolatria. Era uma nação que havia perdido a alegria. E essa visão do vale de ossos secos era uma ilustração de como estava a nação. Então preste atenção, havia um ambiente estabelecido. Ei, Israel, isso eu preciso falar. Israel sempre esteve debaixo dos domínios do Eterno. Nos momentos bons e nos ruins, Ele escolheu Israel como um povo peculiar. Então mesmo naquela situação caída, depravada, mesmo eles estando daquele jeito horrível, eles ainda eram o povo de Deus. Eles ainda estavam dentro dos domínios do Senhor. Então, aquele ambiente foi pré-ordenado pelo próprio Deus. Para quê? Para corrigir o povo e para converter o coração do povo outra vez para o Eterno. Foi assim todas as vezes que a nação de Israel pecou contra o Senhor mandava disciplina, mandava um aperto, mandava um apuro para matar o povo? Não, para trazer eles de volta. Ezequiel, será que essa nação pode ser restaurada? Ou na visão, será que esses ossos podem voltar à vida? Olha a maneira como Ezequiel interagiu e respondeu. Estou parafraseando aqui. Senhor, eu sei quem tu és. Eu conheço o teu poder. Tu é que sabes. E a resposta divina foi qual? Então profetiza. A Bíblia fala que Ezequiel começou a profetizar naquele ambiente completamente em desacordo. E na visão, aqueles ossos começaram a se juntar com ossos. Começou a acontecer um barulho. Sabe? Osso batendo com osso. Cada osso se juntando ao seu osso. Irmãos, quando nós respondemos adequadamente ao Senhor, nas regiões celestiais um barulho começa a acontecer. As coisas começam a se encaixar nos devidos lugares. O final da visão mostra um exército grandioso posto de pé diante do Senhor. E aquilo era a ilustração do que o Senhor faria com a nação, a partir da resposta de um homem. Deus nunca usou multidão, irmãos, para mudar a história. Deus sempre usou pessoas, indivíduos que responderam corretamente. Vamos dar um exemplo do Novo Testamento? Pedrão. Pedrão é massa. Olha o ambiente que Deus colocou o camarada. No meio de um mar bravio.
As ondas batiam no barco e o barco fazia, ai, agora vai virar. De repente apareceu um negócio. É um fantasma! Lembra da história? Um fantasma! Jesus tem que levantar a mão e dizer, ei, calma, sou eu. Pedro foi colocado naquele ambiente difícil, sabe para quê? Para andar sobre a água. Quando ele discerniu que era Jesus no meio daquela bagunça toda, se és tu, manda que eu vá até contigo. A Bíblia não mostra que o mar parou ou que o vento cessou. A Bíblia mostra que Pedro botou o pé fora do barco e começou a andar. E quando ele desviou um pouquinho o olho, ele viu que a bagunça estava ali. O ambiente não foi mudado, irmãos, preste atenção. O ambiente continuava difícil, o ambiente continuava contrário. Quando ele olhou para o lado e viu aquela bagunça toda, ele começou a afundar, mas Jesus o resgatou pela mão. Mas o que eu quero mostrar para você? O ambiente que Deus escolheu para que Pedro provasse do sobrenatural foi um ambiente ruim demais. Não foi na beirada de uma fogueira comendo pão e peixe. Foi no meio de um mar bravio que ele andou sobre as águas. Falem mal quem quiser falar de Pedro, mas além de Jesus, só ele andou sobre as águas. Respostas adequadas no ambiente que Deus colocou você te eleva ao nível do sobrenatural. Só vou dar mais um exemplo. João, o apóstolo do amor. Aquele que botava a cabeça no peito de Jesus. Aquele que eles diziam, ei, ó, Mauricinho. Jesus deixou ele por último. A história conta que ele foi lançado do pináculo do templo e os seus ossos foram todos quebrados. Conta a história ainda que ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente. E de maneira milagrosa ele permaneceu vivo, ele não morreu. Como eles não conseguiram matar jogando do penhasco. Como eles não conseguiram matar enfiando num barril de óleo. Eles isolaram o cara na ilha de Pátimos. Ele poderia ter dito, valeu. Todo mundo te abandonou na cruz e eu estava lá com a tua mãe. Beleza? Tu mandasse eu cuidar da tua mãe, né? E para onde eu ia, ela ia atrás de mim. Valeu, cara. Eu deitava no teu peito e nós tínhamos conversas íntimas, né? E é isso que eu recebo? Foi isso que ele falou? Não, irmãos. Olha o que diz Apocalipse, esse é o último texto. Capítulo 1. Esse eu quero que você abra comigo. Eu sei o que Deus está fazendo aqui, irmãos. Daqui a pouco vai ter barulho de osso batendo com osso e as coisas vão entrar nos seus lugares. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha o que o cara fala. Ei, eu quero dizer para vocês que eu sou o João, o companheiro de tribulação de vocês. Não é o cara que convidava para o churrasco, irmão. Era o companheiro de tribulação. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. Ele foi preso lá. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E aí continua a história. A resposta correta que João deu ao ambiente no qual Deus colocou ele fez com que ele tivesse a visão do dia do Senhor e escrevesse a respeito das últimas coisas. Eu poderia dar inúmeros exemplos. Todos eles, todos, de pessoas que foram colocados em ambientes difíceis. Todos eles, de pessoas que foram colocados em ambientes que se eu e você tivéssemos sido colocados lá, íamos murmurar de cara e dizer, aqui não, Deus.
Mas o que Paulo disse? Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com fidelidade o meu ministério. O que eu quero transmitir para você, irmão? Toda e qualquer circunstância que você já passou, tem passado e ainda vai passar, são ambientes preparados já na eternidade por Deus, para que você estivesse neles. Vou falar o que eu falei no começo: Deus sabe o que faz. Irmão, tu não sabe o que eu estou vivendo, estás falando besteira. Se tu estivesse na minha pele, queria ver se o teu discurso não mudava. De fato, pode ser que eu não tenha estrutura para suportar o que você suporta. Mas quem sabe também você não tem estrutura para suportar o que eu suporto. O certo é que Deus coloca cada um no ambiente correto. E se Deus te colocou ali e não a mim, ou se Deus me colocou a mim onde eu estou e não a você, é porque Ele sabe que eu tenho condições, Ele sabe que você tem condições de dar uma resposta adequada e avançar de nível.